Acolhimento, saúde, educação, lazer. Hoje a gente dirige até o coração da zona sul da cidade de Marau para conhecer um bairro repleto de serviços. Eu sou o João Pedro Tartar e a nossa parada de hoje é no bairro Santa Rita. Hoje em dia, o bairro Santa Rita disputa a posição de um dos bairros mais populosos da cidade de Marau. Ao todo, segundo a Secretaria de Saúde, são 2.507 habitantes. Mas o espaço era bem diferente no seu princípio. O terreno pertencia a Bernardo Antunes e a Miguel Manhã. O loteamento iniciou com a instalação da empresa BRF no bairro vizinho, o Colina Verde. Na década de 80, quando que surgiu a Borella Aves, depois Perdigão e hoje BRF, nessa época, com a oferta de emprego, começou-se a aumentar o número de residentes aqui no bairro, pela facilidade de mão de obra. Mas foi em 84, quando a gente começou a organização do bairro. Até então a gente pertencia ao São Cristóvão e a gente começou nessa época a organização do bairro. Nós tínhamos em torno de 35 famílias e aí que começou a aumentar o bairro. Foi a formação do setor 32 e com a doação da imagem de uma devota a Santa Rita, que houve a doação da imagem, juntamente com o Frei Wilson João Esperandilo, a gente fundou o bairro Santa Rita, a comunidade Santa Rita, bairro Santa Rita. Inicialmente, o núcleo habitacional tinha o nome de Setor 32. Frei Wilson João, na época, com a paróquia, ele formou vários setores, que eram setores comunitários, que era para a questão de liturgia, parte de pastoral, nesse sentido. E depois que veio o bairro Santa Rita. A ocupação se deu de forma orgânica. Você olhando da entrada sul da cidade, olhando a Santa Rita, aqui o bairro Santa Rita é bem desorganizado, não tem quadras retas, é tudo. Daí depois, inclusive, tocou de se tirar casas para abrir rua, fazer permuta de terreno para conseguir abrir as ruas, lotear. E hoje dá para se dizer que tem mais de 95% das ruas são asfaltadas. O acesso era bem diferente. O nosso acesso tinha, que só a Doja Rua, costeando o Parque de Máquinas, ali era um careiro, né? No riacho ali tinha uma madeira, como servia como pinguel, ou tinha Antônio Vilela, ou senão tinha outro cruz aqui no meio, a gente dizia o potreiro dos Vilela, que chegava a ser escuro, não você passar ali, né? Aproveitando a ocasião, no Vilela passava-se por dentro do rio, não tinha ponte. Eu passei por várias vezes no início por dentro do riozinho do Vilela. A gente não tinha pontilhão ali ainda na época. Depois que quando se instalou-se a Aves, um pouco antes de instalar a Aves, aí sim colocaram pontilhão, no caso bueiros. Não tinha, no caso, a ponte tipo da Antônio Vilela, no caso? Isso. Era só... Passava por dentro da sanga. Por dentro da sanga mesmo. Se chovia um pouco demais, não passava. Inicialmente, o cenário era bem menos urbano. Tinha a via perimetral. A via perimetral, ao lado de cima da perimetral, tinha duas residências, era a minha e a do Império Zanco. O resto era tudo lavoura e mato. Hoje tem o bairro Colina Verdes, no caso, loteamento Colina Verde e o Soluto.
Seria interessante que tu desse uma olhada quantas famílias já tem. E aqui a delimitação aqui era o mato do Vilela. Tinha o mato do Vilela, daí para baixo pertencia a São Cristóvão e para cá era Santa Rita. Quando eu cheguei aqui tinha 2 ruas, aqui pro lado de baixo e aquela que dava acesso na casa do Odair e do Império Zanco ali. Aqui era tudo lavoura. Onde que é o bairro hoje aqui era uma parte mais para baixo era banhado, daí foi se drenando, fazendo casas e se ajeitou. A comunidade católica se estabeleceu entre 1984 e 1985, iniciando o processo do núcleo como bairro. Por 2 anos rezaram a missa no porão da minha casa, que depois a gente começou, usou até a estrutura do bairro São Cristóvão para fazer alguns eventos, para começar a adquirir fundos para poder começar a construção do nosso local aqui, que é a comunidade. A comunidade iniciou como parte da Igreja de Nossa Senhora da Saúde, do bairro São Cristóvão. Santa Rita chegou ao setor 32 por intervenção de Hilda Pradegan. Devota da freira Agostiniane, ela quem doou a imagem que está na capela do bairro até hoje. Essa imagem foi doada para a nossa comunidade e aí que surgiu o nome da comunidade Santa Rita. Essa imagem Isso, essa mesma. A primeira igreja ficava no prédio que, durante anos, serviu como posto da ISF Santa Rita. Tinha aí essa estrutura que era o antigo ISF ali, que pertencia à comunidade. Aí depois foi feita a igreja e posteriormente o ginásio. Surgiu na oportunidade de vir os ESFs para Amaral, que daí nós tínhamos essa estrutura aqui que a gente não utilizava mais como igreja e salão, porque fazia 2 funções, servia como igreja e como salão, a gente fazia as promoções lá. Aí foi vendido para a prefeitura e ela ajudou financeiramente uma parte que a gente investiu aqui, tanto igreja quanto ginásio. A estrutura da igreja chama a atenção. A gente construiu aproveitando o desnível do terreno, da área, né? Teve o apoio do falecido Frei Vili São João Esperandilo e ele deu uma olhada e disse, olha, tem uma ideia fantástica para a comunidade de vocês. Eu já vi em outro local, não sei aonde que ele chegou a ver esse sistema da igreja e foi construído dessa forma e ficou muito bom, muito legal. O pessoal que vem, os visitantes que vêm de fora, eles ficam admirados da maneira que ela foi feita, né? À exceção do Guadalupe e do Santa Lúcia, que são bairros definidos por lei, é difícil afirmar quais que são os limites dos espaços habitacionais de Amaral. O Santa Rita é um dos locais em que há divergências nessas fronteiras. O senso comum é de que o bairro fica a sul da Antônio Vilela e a leste da via perimetral. Alguns moradores afirmam que ele se encerraria na rua Soledade. A definição utilizada aqui no bairro de Amaral é a do Departamento de Planejamento, Captação e Meio Ambiente. Uma convenção interna do DEPLAN afirma que o bairro teria essas definições, ou seja, fica a sul da Antônio Vilela e a leste da perimetral, mas se encerraria aqui sobre esta ponte em cima do Arroio Vilela. Caminhando aqui pela rua São Pedro, a gente encontra uma estrutura de última geração. É a ISF Santa Rita, que passou da antiga localização lá no final da rua para este prédio, inaugurado no final de fevereiro de 2024. O novo espaço tem cerca de 400 metros quadrados e deve passar a atender mais de 4.000 usuários da rede de saúde municipal. Mas a construção moderna não esconde. A unidade é uma das mais antigas de Amaral. A ISF Santa Rita
é uma das primeiras 5 unidades de saúde da família aqui do município. Lá em 2002, que ela começou, na época, eu nem informada era. Foi quando a gestão, né, muito do Dr. Rui, assim, buscou 5 médicos de família e comunidade lá no GHC, em Porto Alegre, Grupo Hospitalar Conceição. Então, vieram 5 profissionais médicos de lá, com especialização em saúde da família, e originaram, então, aí que começou. Na época, o PSF, Programa Saúde da Família, né, que aí depois se evolui, troca-se o nome de um programa para ESF, é uma estratégia. Leila explica a diferença. Marau tem na sua história, assim, na sua cultura, que existia o postão de saúde, né, que era lá ao lado da secretaria. E aí, quando começaram os 5 PSFs, lá em 2002, eram os postinhos, né, João? E aí ficou, né? Postinho, vai no postinho. Precisa de um atendimento, vai lá no teu postinho. Qual que é o teu postinho? E a gente entende que sim, que acaba sendo muitas vezes uma maneira carinhosa de as pessoas se referirem, ou até para identificar. Alguns ainda chamam lá o prédio da Secretaria de Saúde de postão e os postinhos. Mas, ao mesmo tempo, ele está no diminutivo, né? Então, parece algo pequeno, por vezes sem valor, ou até pode ir para o lado pejorativo, de desqualificar, né? E eu acho que não é isso, né? E como profissional que atua aqui na ESF Santa Rita há 15 anos e conhecendo e sabendo todo o comprometimento que a nossa equipe, que os trabalhadores têm com a comunidade, eu sempre digo, não é um postinho, é uma ESF. Em 2024, a ESF passou a funcionar em um espaço totalmente novo. Foi um processo assim construído, planejado e sonhado a muitas mãos, a muitos encontros. Nós temos aqui no nosso território, na ESF, um Conselho Local de Saúde, que ele existe desde 2013, onde todo mês nos encontramos. É um espaço que é aberto para toda a comunidade vir para essas reuniões. Elas ocorrem na primeira terça-feira do mês, às 17h30, e aí profissionais aqui da equipe e comunidade conversam, né? Nós trazemos as ideias que temos, eles nos trazem demandas, né, desse território, desses bairros. Teve um encontro bem grande assim que aconteceu em 2016 e que justamente por sugestão da comunidade a gente chamou prefeitos, secretários, vereadores, e a gente fez uma avaliação, né? Dividimos as pessoas em grupos e discutimos o que bom, o que tem de bom, que pena e que tal. E aí, nesse momento, surgiu assim forte a necessidade de melhorar a estrutura física da ESF. Na época, surgiu como uma possibilidade, uma sugestão para ampliar aquela estrutura, né? E a gente fez um documento relacionando todas essas questões, levamos até o prefeito, com representantes do Conselho Local de Saúde, uma enfermeira residente, daqui a pouquinho eu falo mais dessa residência que a gente tem aqui, levamos até o prefeito. E então o Iura nos disse naquele momento que, bom, ampliar não teria como, até pelas condições estruturais daquele prédio, mas que entraria na pauta, assim, essa questão de pensar na construção de uma nova. A construção efetiva da nova estrutura começou em meados de 2019. Com as obras, a ESF ganhou recepção, farmácia, 2 consultórios médicos, 2 consultórios multiprofissionais, consultório de enfermagem, consultório psicológico, consultório odontológico, sala de reuniões, sala de digitação, lavanderia, almoxarifado e um auditório para realizar os eventos da unidade, além de novas possibilidades. Se estuda dentro da Secretaria Municipal de Saúde que a gente passe a atender também o bairro Novo Horizonte e toda São Cristóvão. Hoje a gente atende só uma parte por uma questão mesmo de territorialização, de número de usuários. Então também é algo que
vai se estudar, de que forma vai ser feito isso. A ISF é uma das unidades que conta com uma turma da residência multiprofissional. A primeira turma começou em 2013 como parte de uma proposta do Grupo Hospitalar Conceição, passando a gestão da Universidade Federal da Fronteira Sul em meados de 2015. São enfermeiros, farmacêuticos e psicólogos que vêm, né, tem todo um processo de seleção, edital. Eles vêm para passar 2 anos conosco. Então, eles trabalham aqui conosco e, além de trabalhar, eles têm todos os componentes teóricos, né, porque a residência são 5.760 horas, sendo que 80% dessas horas é no próprio serviço. 20% envolvem aspectos, enfim, disciplinas teórico-práticas ou teórico apenas. Então, eles passam conosco, estudam, né? Nós aprendemos com eles, né? Eles estão o tempo todo estudando, eles aprendem com o serviço e o grande beneficiário, né, é o usuário, que recebe uma atenção qualificada, com ideias novas, né, sempre trazendo propostas, amplia as possibilidades de atendimento do que só a equipe mínima teria. A presença destes profissionais residentes também nos dá esse gás, nos dá essa possibilidade de fazer diversas outras iniciativas e atendimentos. A residência, então, aqui em Marau, são 2 campos de prática, aqui no Santa Rita e na ESF São José Operário. Nós aproveitamos a passagem pela ESF para conversar com 2 das residentes. Nosso programa de residência ele é voltado à saúde da família, né? Que é a atenção básica, que é o primeiro contato que nós temos com os usuários. Então, nós somos porta de entrada, né? Então, a família toda vem aqui, a gente acompanha de crianças a idosos, né? E dentro da nossa área, do nosso núcleo de psicologia, a gente não atende só também a parte individual. A gente faz muito trabalho coletivo, muitas trocas, né? Até a Daisy pode falar também um pouquinho sobre a nossa semana típica, né? Então, a residência em si, né, ela é 60 horas semanais, mas a nossa prática aqui dentro do Santa Rita é 40 horas semanais. Então, nós ficamos do lado da equipe a semana inteira, né? E a gente tem, então, uma semana típica, né, que envolve a questão da vigilância em saúde, que é bem importante, que a gente não tem essa noção lá na faculdade, e principalmente psicólogo, talvez a farmácia e a enfermagem vejam um pouquinho mais isso, sabe? Mas nós não temos essa noção da importância de se fazer a notificação de alguns casos, né? Foi a ação das residentes que colaborou para a retomada dos grupos ligados à comunidade, que foram desativados no período de emergência de saúde pública, iniciado em 2020. Devagarinho começamos a reativá-los, né? Então, o grupo de Movimento é Saúde, né, que é de caminhada, que era uma conhecida apenas a caminhada, se tornou outras atividades também junto. O Bem Viver, que era um grupo de perdia, nós conseguimos também reativar em conjunto. E além de atividades com a escola, né? Então, também teve um grupo chamado Bora Conversar, que é uma roda de conversa com os adolescentes para falar de diversos assuntos. E o mais legal de tudo é que a gente propõe que eles tragam para nós os temas, né? E não só nós levamos, né? As residentes ainda trazem novas ideias de saúde à ESF por meio do trabalho de conclusão de residência, o TCR. São trabalhos muito potentes, todos eles, tanto da farmácia, né? Eu sempre coloco todos porque a gente tem que incluir, né? Todos somos unidos, assim, enquanto multi, importante. E eu fiz um trabalho sobre o acolhimento, né? O como a gente poderia aprimorar o acolhimento aqui dentro da SF. E foi bem bacana, a gente fez um trabalho com a equipe. Acho que futuramente seria importante fazer com os usuários também para entender o que eles querem, né? O ambiente deixa uma marca para quem se despede da ISF. Eu acho que o que eu mais sinto é gratidão mesmo, assim, né? Porque a gente sabia que a gente ia embora, né? Tá sendo bem difícil esses últimos momentos, mas acho que cada dia que a gente esteve aqui, a gente aprendeu e a gente conseguiu, talvez, de alguma forma também contribuir com alguma coisa dentro desse espaço, assim. E é muito rico o ambiente, o Santa Rita é um espaço muito acolhedor e não só para os usuários, mas para os trabalhadores. A gente trabalha muito com a nossa saúde mental também, né? Estar aqui é muito bom e muito gratificante. A ISF ainda presta apoio para os outros serviços do Santa Rita. Um desses espaços é a EMEI Mágico de Oz.
Em todos os momentos que a gente precisa de auxílio do SF, eles sempre nos auxiliaram. Às vezes a gente tem alunos com febre, que não conseguimos contato com os pais, levamos lá. Eles dão um atendimento primeiro, né? Porque nós não podemos medicar os alunos. Então, a enfermeira atende, conversa com a médica, eles fazem uso da medicação lá, nós trazemos os alunos de volta para a escola e continuamos tentando contato com os pais se eles não compareceram. Então, assim, é bem importante essa união entre a SF e a EMEI, porque algumas vezes também a gente precisa de algum contato e entramos em contato com eles. E eles nos fornecem na medida do possível. A escola surgiu da necessidade dos moradores. Tinha uma demanda por a EMEI ser aqui no bairro Santa Rita, que é próxima à BRF. Então, como tinha muitos pais com crianças que precisavam que alguém os atendesse, foi criada a EMEI Mágico de Oz aqui para dar esse atendimento. Por isso se fez necessário a criação da EMEI, que foi em agosto de 2002. A estrutura conta com 9 salas de aula, sala de recreação, sala de professores, refeitório, trocadores e 3 parquinhos. Eles precisam de um espaço, eles precisam sair fora, até porque a maioria dos nossos alunos são de turno integral. Então eles estão aqui manhã e tarde. E como o tempo tá bom, a gente tem que aproveitar para vir com eles para fora. Aí é uma diversidade de brincadeiras, de brinquedos, e é importante essa saída para fora. Porque às vezes eles vêm para cá de manhã, saem no fim do dia e não saem mais, vão só para suas casas. Então é interessante ter brincadeiras dirigidas, brincadeiras livres. As profs estão sempre acompanhando, tem a prof, tem a atendente da turma ou a estagiária que faz esse acompanhamento com eles. E entre os destaques, a preparação e a formatura dos pequenos. Quando chega uma determinada época, ela começa a ensaiar com eles. Você precisa ver, eles ensaiam como se estivessem na Casa da Cultura. Eles recebem o diploma, eles colocam o chapéu, eles fazem tudo como se estivessem lá. Caminham, a prof põe as cadeiras, eles ensaiam como se estivessem lá. Tanto que quando chega no dia, eles estão perfeitos. O ano passado, assim, ó, foi ótimo, foi excelente a turma, eles se comportaram, eles fizeram muito bonito. Com exceção da nova ESF, a estrutura de serviços do Santa Rita fica concentrada em 2 quarteirões junto à Rua Antunes. E a EMEI se apropria dessa proximidade. A prof. Miriam faz uma visita com eles antes de terminar o ano na Escola Afonso Volpato para eles conhecerem. A escola grande, como eles dizem, até para eles terem uma ideia do que é, o que eles vão encontrar quando chegarem lá. Então eles adoram, lá os alunos esperam eles, da turma do primeiro ano, eles fazem cartõezinhos para eles e eles levam também cartõezinhos para os colegas que eles vão encontrar lá. Eles adoram, para eles assim é uma novidade sair da escola para conhecer a futura escola. A escola grande é a MF Afonso Volpato. O centro de ensino tem um volume grande de alunos ao longo do ano, cerca de 540 crianças. E com um coração gigante. Os alunos da Afonso Volpato, eles são muito carismáticos, né? A gente tem professores que vêm de outras escolas aqui, que trabalham um tempo aqui, eles dizem, meu Deus, as prof falam, né? Como é diferente, né? Eles são, assim, é uma escola acolhedora, né? É uma escola acolhedora. Quem passa pelo Afonso Volpato jamais esquecerá Afonso Volpato, porque é um ambiente que a gente se sente bem. A gente se sente bem, a gente se sente acolhido pelos alunos, enfim, por toda a equipe, né? Os professores, toda a equipe, funcionários, enfim. É uma escola, assim, os alunos, eles são carinhosos, eles abraçam, a família tem uma participação bem importante, eles vêm para a escola quando a gente chama, eles participam, né? Então isso é muito bacana. A Afonso Volpato surgiu na década de 70. A escola ela foi criada em 1972, ela teve a sua primeira aula ministrada por Ana Maria Pertile no dia 1º de março de 1973, há 51 anos hoje, né? Então, após isso, ela iniciou com 24 alunos, né? Após ela, em 1984, ela teve uma ampliação, né? Com os 2 prédios de alvenaria. E depois, em 2011, iniciou-se mais uma ampliação e foi terminado isso em 2012,
a última ampliação que foi feita aqui da escola, dos prédios, que é esse prédio que a gente está aqui, onde tem a sala sala dos primeiros e terceiros anos e a sala de direção, dos professores, enfim. No começo, eram 24 alunos. Ela iniciou, num prédio de madeira, dela foi demolida e depois teve todo esse avanço, de construção e é o que nós temos hoje, Seja pelo endereço ou pelo nome da escola, os arredores da EMF ajudam a contar a sua história. Essa rua, ela teve o nome Antunes porque o Bernardo Antunes foi quem doou um terreno aqui para ser construída a escola, então em homenagem a ele tem o nome da Rua Antunes. O senhor Afonso Volpato, ele doou o terreno para a escola, para ser construída a escola. Então, em homenagem a ele, hoje ele é o patrono da escola Afonso Volpato. A escola ainda tem 18 salas de aula, sala de leitura, biblioteca, sala de karatê, sala de AE, sala de vídeo, ginásio de esportes, refeitório, cozinha, parquinhos e salas ao ar livre. Os professores, eles se organizam, e fazem atividades diferenciadas. Aí um dia, assim, eles separam em grupos os alunos e promovem uma aprendizagem diferente e significativa, de contato com a natureza, Tem profs que levam eles a descobrir também, o conhecer coisas diferentes, diretamente com o meio ambiente também, Tem essas questões. E na fala da equipe diretora fica claro o amor pela EMF. Tem alguma particularidade, assim, da Afonso Volpato? Particularidade. Ai, aqui é tudo de bom. Na verdade, a nossa escola, assim, a gente vê pelos profs que passam, Como a Dira e Júlia falou. Eu saí um ano daqui. Tipo assim, parece que fica aquela coisa, aconchegante, acolhedora, os professores se sentem assim acolhidos, A gente percebe isso na fala deles também. O acolhimento que encanta quem circula pela região. Uma comunidade imensa, mas unida pelas suas necessidades. Um novo centro de saúde a pedido da população. Por hoje é só, mas fique de olho nas nossas redes sociais para saber qual será o próximo bairro. E até mais!